9 sinais ocultos de que a inveja vive dentro de você. Carl Jung revela. E se eu te dissesse que aquilo que você chama de indignação, de senso de justiça, ou até de simples indiferença, pode não passar de inveja mascarada? Estranho, não é? Porque a primeira reação de qualquer um diante dessa palavra é negar. A inveja é sempre do outro, nunca nossa. É como se esse sentimento fosse um monstro invisível que habita os outros corpos, mas que jamais se esconde dentro de nós. Essa é justamente a armadilha. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos controla. E talvez esse seja o maior veneno da inveja. O fato de que, por não a reconhecermos, ela atua em silêncio, sabotando nossos pensamentos, distorcendo nossas percepções e nos afastando daquilo que realmente desejamos. A inveja não se revela como uma raiva aberta, nem como um ataque direto. Ela se esconde nas entrelinhas do nosso comportamento, se disfarça de opinião crítica, se veste de justiça moral, assume a forma de uma ironia leve ou até do silêncio absoluto diante da vitória de alguém. Por isso é tão difícil de identificar. E é justamente esse disfarce que torna a inveja tão perigosa, porque ela se infiltra onde menos esperamos, nas nossas conversas, nas nossas comparações internas, nos pensamentos que preferimos calar porque temos vergonha de admitir. Você já parou para pensar por que certos triunfos alheios incomodam mais do que outros? Por que às vezes sentimos um nó na garganta quando alguém conquista algo que, no fundo, também desejamos? Esse nó não é raiva pura, nem tristeza. É a marca da inveja. Um sentimento que, segundo Jung, não apenas nos revela o que reprimimos, mas também mostra, com precisão quase cirúrgica, aquilo que desejamos secretamente. A inveja é um reflexo distorcido do nosso desejo não assumido. Quando enxergamos em outra pessoa algo que gostaríamos de ter ou de ser, mas não temos coragem de reconhecer, a sombra do inconsciente assume o controle e cria esse incômodo silencioso. Nós negamos, criticamos, disfarçamos, mas dentro de nós existe uma voz que diz: isso deveria ser meu. É duro aceitar essa verdade, mas sem ela não existe autoconhecimento. Jung não falava de inveja como um pecado isolado, e sim como parte integrante da sombra humana, esse lado obscuro que todos carregamos e que preferimos esconder. O problema é que aquilo que escondemos não desaparece. Pelo contrário, ganha força. Quanto mais você nega a inveja, mais ela se manifesta de formas ocultas. Ela pode surgir como procrastinação, como incapacidade de agir diante dos seus próprios projetos, porque no fundo, você teme se comparar com os que já conseguiram. Pode aparecer como desprezo disfarçado de humildade, quando você diz a si mesmo que não precisa de algo, mas a verdade é que apenas não suporta admitir o quanto aquilo importa. Pode se revelar no silêncio satisfeito diante da queda de alguém que brilhava, porque lá no fundo você sente que o espaço voltou a ser seguro. Tudo isso é perturbador porque mostra que a inveja não é apenas sobre o outro, mas sobre nós. Ela é um espelho invertido. Quando invejamos, não estamos realmente olhando para a vida alheia, mas para uma parte escondida da nossa própria alma. Jung diria que a inveja é um guia mascarado, que aponta para os desejos que negamos e para as fraquezas que fingimos não ter. Por isso, encarar a inveja não é se envergonhar, é se libertar. Quando você consegue reconhecer esses sinais ocultos dentro de si, descobre um caminho para transformar a sombra em consciência. E esse é o ponto crucial. A inveja só destrói quando permanece invisível. Quando trazida à luz, ela revela um mapa de desejos que pode, sim, ser transformado em energia criativa, em motivação real, em força de crescimento. Mas antes disso, é preciso coragem. Coragem para admitir que aquilo que mais condenamos nos outros talvez seja apenas a face não reconhecida do que carregamos em nós. Coragem para olhar no espelho e não fugir do reflexo desconfortável. Porque a inveja não é um acidente. É uma lei psicológica. Onde existe desejo reprimido, existe comparação. Onde existe comparação, nasce a ferida do ressentimento. E onde existe ressentimento, cresce a sombra da inveja.
Fingir que ela não existe é entregar o controle ao inconsciente. Reconhecer é assumir o poder sobre si mesmo. Por isso, este vídeo não é apenas sobre identificar os 9 sinais ocultos da inveja, mas sobre um mergulho em algo muito mais profundo. É sobre desmascarar o que você tentou esconder de si mesmo por toda a vida. E a pergunta que eu faço agora é simples. Será que você está pronto para enxergar aquilo que, até hoje, preferiu negar? Tópico 1. Inveja disfarçada de justiça moral em formato narrativo. Você já percebeu como é fácil acusar os outros de arrogância, ganância ou vaidade? Mas quase nunca paramos para questionar de onde vem essa acusação. Muitas vezes acreditamos que estamos apenas sendo justos, que estamos enxergando a realidade com clareza e que nosso julgamento é legítimo. Mas, na verdade, pode existir algo muito mais obscuro por trás desse impulso de criticar. Carl Jung explicava que a sombra não aparece de forma direta. Ela se manifesta através de projeções. Ou seja, aquilo que mais incomoda em alguém quase sempre revela aquilo que está escondido dentro de nós. Quando você chama alguém de soberbo, pode ser que esteja apenas descrevendo um desejo secreto de ter a mesma confiança. Quando acusa outra pessoa de ser gananciosa, talvez esteja falando, sem perceber, da sua própria vontade reprimida de conquistar mais. A justiça moral, quando nasce da sombra, é só um disfarce elegante para a inveja. Ela se esconde atrás do tom sério do argumento ético, da suposta defesa de valores. Mas se você prestar atenção, verá que nem sempre é a moralidade que guia o julgamento, e sim uma dor silenciosa diante do sucesso ou da liberdade do outro. Pense na última vez em que alguém conquistou algo grandioso perto de você. Talvez uma promoção, talvez reconhecimento público, talvez uma vitória pessoal que todos comentavam. Qual foi sua reação íntima? Será que antes mesmo de perceber, não veio à sua mente a frase, "Isso não é justo"? Esse sentimento de injustiça, em muitos casos, não fala do mundo lá fora, mas da comparação interna que você faz e que gera incômodo porque toca exatamente naquilo que você gostaria de viver. O curioso é que, para a consciência, tudo parece muito lógico. Você se convence de que a crítica é justa, de que o outro realmente não merece tanto, de que há algo errado com o caminho que ele seguiu. É por isso que Jung alertava. A sombra nunca aparece nua, ela sempre se veste de algo socialmente aceitável. E não há máscara mais respeitável do que a da moralidade. Quem ousaria questionar alguém que diz estar defendendo a justiça? Mas a psicologia profunda nos obriga a desconfiar. Por trás do discurso de justiça, pode haver a voz abafada da inveja, um veneno sussurrando que você está ficando para trás, que o outro brilha demais e que você precisa apagar essa luz para se sentir seguro novamente. Esse mecanismo é perigoso porque ele não só esconde a inveja de você mesmo, como também cria uma armadilha de auto-engano. Você acredita que está sendo honesto quando, na verdade, está alimentando o ressentimento. E o ressentimento, quando cresce, se transforma em corrosão interna. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de crítica constante, como se o mundo inteiro estivesse sempre errado. Elas não percebem que, ao atacar o outro em nome da justiça, estão apenas projetando sua própria frustração. A inveja, nesse sentido, não é apenas um sentimento negativo. Ela é também uma lente que distorce a realidade. E se você não reconhece isso, passa a viver dentro de uma ilusão, acreditando que o problema está sempre fora, quando na verdade está dentro. O que poucos admitem é que essa inveja disfarçada de moralidade pode ser ainda mais destrutiva do que a inveja assumida. Porque a inveja aberta, aquela que você sente e reconhece, pelo menos te dá a chance de se conhecer melhor. Mas a inveja escondida sob a capa da justiça é como uma infiltração silenciosa. Você só percebe os estragos quando já está rodeado de paredes rachadas. A pergunta que você precisa se fazer é: quando acuso alguém, estou realmente defendendo valores? Ou estou apenas tentando aliviar a dor de não ser quem eu gostaria? Quando digo que o outro não merece, estou olhando para a realidade ou estou fugindo da minha própria sombra? Jung dizia que aquilo que você mais critica no outro
é justamente aquilo que precisa integrar em si mesmo. Por isso, quando sentir a necessidade urgente de julgar alguém, faça uma pausa. Pergunte-se: o que há nessa pessoa que me espelha? O que na conquista dela desperta tanto incômodo em mim? Essa autoanálise pode ser desconfortável, mas é libertadora. Porque quando você reconhece que a inveja pode estar disfarçada no seu senso de justiça, você abre espaço para a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre um caminho de libertação. Se existe algo que a inveja revela com clareza, é o desejo escondido. E esse desejo, quando aceito, pode se transformar em direção, em meta, em motivação. Mas enquanto for negado, continuará contaminando seus julgamentos, transformando-os em falsas batalhas morais. A grande virada está em perceber que o problema não é sentir inveja, e sim deixar que ela se disfarce de virtude. Porque a virtude construída sobre a negação é apenas ilusão. E então eu te pergunto: quantas vezes, ao acusar alguém de arrogância ou ganância, você estava apenas olhando para a parte de si mesmo que não ousa assumir? Tópico 2. A alegria com a queda dos outros em narrativa profunda e reflexiva. Existe um prazer sombrio que quase ninguém admite sentir. É a satisfação silenciosa diante da queda de outra pessoa. Talvez você nunca tenha contado isso a ninguém. Talvez nem mesmo tenha se permitido admitir para si próprio. Mas a verdade é que esse sentimento existe. E ele é um dos sinais mais claros de que a inveja habita dentro de nós. Porque quando a vitória de alguém nos incomoda, a sua derrota se torna, em segredo, um alívio. É como se a balança invisível da vida se equilibrasse de novo, e por alguns instantes você pudesse respirar tranquilo ao perceber que o outro não está tão distante assim do seu nível. Esse prazer oculto não é ódio, não é rancor aberto, é inveja pura, se revelando em sua forma mais disfarçada. Carl Jung nos lembra que a sombra nunca aparece de maneira óbvia. Ela sempre se manifesta em gestos sutis, em reações quase invisíveis, em pensamentos que atravessam nossa mente tão rápido que, se não estivermos atentos, parecem não significar nada, mas significam muito. O alívio diante da queda de alguém é, na verdade, a confissão silenciosa de que o brilho do outro nos incomoda. É o reflexo de um desejo não vivido, de um caminho que gostaríamos de trilhar, mas que nos falta coragem ou disciplina para seguir. Quando alguém cai, mesmo que discretamente, o peso da comparação diminui. Por isso sentimos esse prazer secreto, ainda que tentemos negá-lo. É perturbador perceber como esse mecanismo psicológico funciona. Você pode até amar uma pessoa, pode até desejar o bem dela em público, mas se no fundo sentir que ela vive algo que você gostaria para si, sua queda se transforma em um pequeno triunfo particular. O mais curioso é que raramente reconhecemos isso como inveja. Justificamos o sentimento dizendo que era merecido, que foi justiça da vida, que aquela pessoa precisava de uma lição. Mas essa racionalização não passa de um disfarce para não admitir a verdade. Existe em nós uma satisfação em ver o outro perder aquilo que, em segredo, gostaríamos de conquistar. O que torna esse sinal tão poderoso é que ele revela algo essencial sobre a natureza da inveja. Ela não é apenas desejo reprimido, é também ressentimento acumulado. Enquanto o desejo aponta para aquilo que queremos, o ressentimento acusa o que acreditamos nunca poder alcançar. E essa mistura cria um veneno que corrói em silêncio. Porque quando você sente prazer com a queda de alguém, o que realmente está celebrando é a ilusão de que a distância entre vocês diminuiu. É como se por alguns segundos você pudesse acreditar que não está tão para trás. Mas essa sensação é passageira. E logo o vazio volta, porque nada mudou na sua vida. O outro pode ter perdido, mas você não ganhou nada. Essa alegria sombria é um dos pontos mais delicados do autoconhecimento, porque exige coragem brutal para ser reconhecida. Quem teria a ousadia de olhar no espelho e dizer: "Eu já senti prazer com a derrota de alguém"? Poucos. E é por isso que a maioria prefere negar. Mas negar não elimina a sombra, apenas a fortalece. A psicologia profunda ensina que os sentimentos reprimidos não desaparecem.
Eles se escondem e retornam de formas ainda mais nocivas. Reconhecer esse sinal é o primeiro passo para romper o ciclo. Se você observar com honestidade, perceberá que esse prazer oculto não nasce porque o outro perdeu, mas porque, por alguns instantes, você acredita que a vida ficou mais justa para você. E isso escancara a verdade. O problema nunca foi a conquista do outro, mas a sua sensação de estar preso, limitado, estagnado. A inveja revela o lugar da sua própria insatisfação. Quando você deseja secretamente que alguém perca, o que realmente deseja é não se sentir pequeno diante da vitória alheia. Jung diria que esse é um convite para mergulhar mais fundo. Ao invés de negar esse prazer sombrio, pergunte-se: o que exatamente me incomoda tanto na vitória dessa pessoa? Que parte de mim sente alívio ao vê-la cair? Essa reflexão pode ser dolorosa, mas é necessária. Porque se você não reconhece essa reação, ela continuará agindo em silêncio, alimentando ressentimentos e envenenando sua visão do mundo. Mas quando você traz à luz esse prazer oculto, ele se transforma em guia. Ele aponta diretamente para aquilo que você mais deseja, mas que tem medo de assumir. A inveja, nesse caso, pode ser a chave para compreender seus desejos mais profundos. Se a queda de alguém te traz alívio, é porque a ascensão dessa mesma pessoa revela algo que você também quer para si. O incômodo não é sobre ela, é sobre você. Reconhecer isso é o caminho da transformação. Em vez de se alegrar com a queda dos outros, você pode usar essa sensação como um farol para identificar o que realmente importa na sua vida. Assim, a sombra deixa de ser apenas veneno e se torna matéria-prima para a consciência. E aqui está o ponto crucial. Se você se alegra com a derrota de alguém, é sinal de que sua própria vitória ainda não foi conquistada. Porque quando você está verdadeiramente em paz consigo mesmo, quando vive de acordo com seus desejos autênticos, o sucesso do outro deixa de ser ameaça e passa a ser inspiração. O prazer com a queda dos outros só existe onde falta realização interior. E eu te pergunto, será que a sua inveja está apenas te mostrando o quanto ainda precisa assumir os seus próprios desejos? Tópico 3. A comparação invisível em formato narrativo. Existe um tipo de comparação que não aparece em palavras, não se revela em gestos e quase nunca chega à superfície da consciência. É a comparação invisível, aquela que acontece em silêncio dentro de nós, sem testemunhas, sem confissão, sem rastros. Às vezes ela surge quando você olha para alguém aparentemente comum e sente um alívio imediato. Pelo menos estou melhor do que ele. Outras vezes aparece quando você vê alguém brilhando e no mesmo instante uma sombra de desconforto toma conta. Eu nunca vou chegar lá. Essa dança entre superioridade e inferioridade é o terreno fértil da inveja, porque a inveja não se alimenta apenas da vitória alheia, mas da constante medição secreta que fazemos entre o que somos e o que o outro parece ser. Carl Jung nos alerta que grande parte do que carregamos no inconsciente atua como forças automáticas. A comparação invisível é exatamente isso. Uma força que surge sem ser chamada, que se infiltra nas nossas percepções e distorce a forma como nos vemos. Quando olhamos para os outros, raramente vemos apenas o que eles são. Vemos reflexos de nós mesmos, desejos reprimidos, medos escondidos, frustrações não resolvidas. E a cada comparação silenciosa, um julgamento nasce. Se estamos melhor, sentimos alívio. Se estamos pior, sentimos dor. Mas em ambos os casos, é a inveja que se insinua, porque tanto o alívio quanto a dor revelam que o outro não é apenas outro, é medida para o nosso próprio valor. Esse mecanismo é tão sutil que muitas vezes acreditamos que não nos comparamos. Dizemos a nós mesmos que estamos focados em nossa própria jornada, que não olhamos para a vida alheia, mas basta um olhar rápido para as redes sociais, basta ouvir a notícia de uma conquista, basta ver alguém ser reconhecido em público, e a comparação invisível se manifesta. Ela pode vir em forma de um pensamento fugaz, como: eu também poderia ter feito isso.
ou em forma de silêncio desconfortável, como aquele aperto no peito que você sente sem conseguir explicar. O problema é que a comparação invisível não é apenas um reflexo natural, ela é combustível para o ressentimento. Porque em vez de olhar para dentro, você passa a viver de acordo com o que os outros mostram ou deixam de mostrar. Você mede sua felicidade pela régua de quem está ao seu redor. E quando isso acontece, a inveja se instala como um hábito silencioso. O outro deixa de ser apenas um ser humano e se torna um espelho que aponta para suas próprias insatisfações. Jung dizia que aquilo que você não reconhece em si mesmo acaba se projetando nos outros. A comparação invisível é exatamente isso. A projeção constante do que falta em você, refletida na vida do outro. E isso cria um ciclo perigoso, porque você nunca está realmente presente em sua própria trajetória. Está sempre olhando para os lados, medindo, calculando, comparando. A cada vitória alheia, um incômodo. A cada derrota de alguém, um alívio. Mas nada disso muda o essencial. A sua vida continua presa ao espelho do outro. O mais doloroso é perceber que a comparação invisível rouba de você a autenticidade. Em vez de agir movido pelo que deseja de verdade, você passa a agir para não ficar atrás. Seu esforço deixa de ser expressão do seu ser e passa a ser reação ao que vê fora. Essa é a raiz de muitas frustrações modernas. Pessoas que trabalham duro, conquistam coisas, mas nunca se sentem completas, porque a medida nunca vem de dentro, sempre vem de fora. E enquanto a régua estiver do lado de fora, a inveja continuará ditando as regras em silêncio. Reconhecer esse sinal exige uma sinceridade brutal. É admitir que sim, você se compara. Mesmo quando finge não se importar, mesmo quando disfarça em palavras de humildade, a comparação está lá. Admitir não significa se condenar, significa abrir os olhos. Porque só quando você enxerga a comparação invisível é que pode começar a desmontar o poder que ela exerce sobre você. A verdade é que a comparação em si não é o problema. O problema é a interpretação que damos a ela. Quando a comparação serve para inspirar, ela é saudável. Mas quando serve para diminuir, para ferir, para alimentar ressentimento, ela se transforma em veneno. A inveja nasce justamente quando olhamos para o outro e, em vez de reconhecer um espelho de possibilidades, vemos apenas uma ameaça à nossa própria identidade. Por isso, a reflexão que Jung nos convida a fazer é simples, mas profunda. Quantas das suas dores não vêm das suas próprias comparações invisíveis? Quantas vezes você não se sentiu mal, não porque algo estava realmente errado em sua vida, mas porque alguém ao seu redor parecia estar melhor? E até quando você vai permitir que a régua da sua felicidade seja medida pelo sucesso alheio? O silêncio da comparação invisível pode ser quebrado. E o primeiro passo é admitir que ele existe, porque enquanto permanecer escondido, continuará moldando seus pensamentos, suas emoções e suas escolhas, sem que você perceba. A comparação invisível é a sombra que você pode transformar em luz, mas para isso é preciso coragem. A mesma coragem de olhar para dentro e perguntar: quem eu sou sem precisar me medir com ninguém? Tópico 4. A sabotagem pela indiferença em narrativa reflexiva. Você já percebeu como algumas pessoas reagem ao sucesso dos outros com um silêncio frio, quase indiferente? É como se fingissem não ver, não ouvir, não se importar. Mas a indiferença, em muitos casos, não é real. Ela é apenas uma máscara, uma forma sutil de sabotar mentalmente aquilo que incomoda. Carl Jung explicaria isso como um mecanismo da sombra. Quando não conseguimos lidar com o brilho alheio, escolhemos negá-lo. Fingimos que não existe, porque reconhecê-lo nos colocaria diante da nossa própria insuficiência. A sabotagem pela indiferença é um sinal oculto de inveja porque não se expressa em palavras de ataque, mas em ausências. É a ausência do elogio quando todos aplaudem. É a ausência do olhar quando alguém mostra algo importante. É a ausência do entusiasmo
quando uma conquista é anunciada. Essa ausência não é neutra. É carregada de energia. Por trás dela existe um incômodo que prefere o silêncio a admitir a verdade. O que não é visto, o que não é comentado, o que não é reconhecido parece, por alguns instantes, não existir. E isso gera no invejoso a ilusão de controle, como se pudesse apagar o brilho do outro apenas fechando os olhos. Mas essa indiferença é uma sabotagem não apenas contra o outro, mas contra si mesmo, porque cada vez que você nega o sucesso alheio, está também negando a si próprio a chance de aprender, de se inspirar, de reconhecer um caminho possível. A indiferença cria um muro interno que te afasta da realidade. É como se você dissesse: se eu não olhar, isso não me afeta. Mas afeta. O silêncio carrega peso, a ausência de reconhecimento é sentida, e a energia gasta para fingir indiferença é enorme. Em vez de viver a sua própria jornada, você desperdiça forças tentando se proteger de um brilho que nunca foi seu inimigo. Esse mecanismo psicológico mostra a face mais passiva da inveja. Ela não ataca, não critica, não fala alto. Ela se esconde na omissão. E essa omissão é perigosa porque engana não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo. Você acredita que está sendo neutro, quando na verdade está sendo governado pela sombra. Jung dizia que o inconsciente age com mais força justamente quando é negado. E é isso que acontece aqui. Quanto mais você tenta se convencer de que não se importa, mais forte a inveja cresce em silêncio, corroendo por dentro. A sabotagem pela indiferença também revela uma estratégia de autopreservação. Porque se você não reconhece a vitória do outro, evita se comparar. Se não se compara, não sente a dor de estar atrás. O problema é que esse mecanismo apenas mascara a ferida, não a cura. A dor continua lá, esperando o próximo brilho alheio para despertar novamente. Você não se liberta ao negar, apenas prolonga o ciclo, e cada vez que ele se repete, você se afasta mais da possibilidade de transformar a inveja em força criativa. Pense na última vez em que alguém ao seu redor conquistou algo relevante. Talvez um amigo, um colega de trabalho, alguém próximo. Você comemorou com sinceridade, ou apenas fingiu indiferença? O silêncio foi escolha consciente ou defesa inconsciente? Esse é o tipo de pergunta que revela onde a sombra se esconde. Porque admitir a indiferença como máscara exige coragem. Exige olhar para dentro e reconhecer que muitas vezes não é falta de interesse, mas excesso de incômodo. Esse sinal oculto de inveja é um convite a repensar nossas reações. O que você ganha ao fingir que não se importa? Nada. O que perde? Perde a chance de reconhecer o desejo escondido por trás do incômodo. Perde a oportunidade de transformar a admiração silenciosa em motivação explícita. Perde a liberdade de se inspirar no sucesso alheio sem sentir que isso diminui o seu valor. Jung nos lembra que o inconsciente só deixa de nos controlar quando é iluminado pela consciência. Reconhecer que a sua indiferença pode ser, na verdade, inveja disfarçada, é dar um passo em direção à luz. É admitir que o sucesso do outro não precisa ser apagado para que o seu exista. Pelo contrário, pode ser um espelho que mostra possibilidades que você ainda não explorou. Mas para isso, você precisa derrubar a máscara. Precisa admitir que fingir não se importar é, em si, uma confissão. Uma confissão de que o brilho do outro te afeta mais do que você gostaria de admitir. E aqui está a reflexão essencial. Até quando você vai se esconder atrás da indiferença? Até quando vai preferir o silêncio ao confronto com os seus próprios desejos? A indiferença pode parecer proteção, mas é prisão. Reconhecer o incômodo, por mais doloroso que seja, é libertação. Porque só quando você aceita que o sucesso do outro te toca, é que pode descobrir o que realmente deseja para si. Então eu te pergunto, será que sua indiferença não é apenas a forma mais sutil de inveja se manifestar? Tópico 5. A crítica como armadura em narrativa filosófica. A crítica é, talvez, uma das formas mais sofisticadas que a inveja encontra para se esconder. Diferente do silêncio frio da indiferença, aqui ela se expressa em palavras afiadas,
em julgamentos rápidos, em opiniões que parecem racionais, mas que carregam um veneno oculto. Quando alguém conquista algo que desperta em nós um incômodo profundo, é comum que a primeira reação não seja de admiração nem de alegria, mas de crítica. Dizemos que não foi mérito, que foi sorte, que houve ajuda oculta, que não tem tanto valor assim. Essa necessidade de diminuir o feito do outro é uma armadura psicológica, uma proteção criada pelo inconsciente para que não tenhamos que admitir a verdade. Aquilo nos incomoda, porque revela algo que gostaríamos de ter e não temos. Carl Jung explicava que a sombra nunca se mostra de forma direta. Ela se manifesta através de disfarces que a tornam aceitável aos olhos da consciência. E a crítica é o disfarce perfeito. Quem ousaria duvidar de alguém que só está dando uma opinião? A crítica parece inteligência, parece discernimento, parece clareza. Mas muitas vezes não é nada disso. É apenas um mecanismo de defesa que esconde a ferida da comparação. Porque quando você critica, você se coloca em posição de superioridade. Ao diminuir o outro, cria a ilusão de que não está atrás, mas à frente. E é nessa ilusão que a inveja se disfarça de virtude. O problema é que essa armadura não protege, ela aprisiona. Porque quanto mais você critica, mais dependente se torna do erro ou da fraqueza alheia para se sentir seguro. É como se sua autoestima estivesse ligada não ao que você constrói, mas ao que consegue destruir com palavras. Essa dependência cria um círculo vicioso. Quanto mais o outro conquista, mais você precisa criticar. Quanto mais você critica, mais alimenta o ressentimento. E quanto mais ressentimento, mais distante fica de sua própria realização. A crítica vira vício, e o vício revela o veneno da inveja em estado puro. É importante entender que nem toda crítica nasce da inveja. Existe a crítica construtiva, fruto de observação sincera, e existe a análise lúcida, que busca compreender. Mas aqui falamos daquela crítica automática, carregada de ironia, sarcasmo ou julgamento, que não busca melhorar nada, apenas diminuir. Essa crítica nasce da sombra, e reconhecer isso exige coragem, porque é muito mais fácil acreditar que somos apenas pessoas com opinião forte do que admitir que nossa opinião é, na verdade, uma defesa contra o desconforto da comparação. Observe suas próprias reações. Quando alguém próximo alcança um resultado que você gostaria, qual é a sua primeira resposta? Você celebra, se inspira ou procura defeitos? A resposta a essa pergunta revela mais sobre você do que imagina. Porque quando você precisa diminuir o outro para se sentir bem, a inveja já está no controle. Jung dizia que aquilo que projetamos no outro é, em grande parte, aquilo que não conseguimos reconhecer em nós. A crítica carregada de inveja nada mais é do que uma projeção. Vemos na conquista do outro a nossa incapacidade de chegar lá, e para não lidar com essa dor, escolhemos atacar. Mas o que realmente ganhamos com isso? Nada, porque diminuir o outro não nos eleva. Pelo contrário, apenas aprofunda a ferida. A crítica é uma armadura que protege o ego, mas enfraquece a alma. Cada vez que você usa a crítica para se defender da inveja, se afasta mais da possibilidade de transformar esse sentimento em energia de crescimento. A crítica, nesse sentido, não é apenas veneno para o outro, é veneno para você mesmo. Jung nos convida a inverter o olhar. Em vez de criticar automaticamente, use o incômodo como espelho. Pergunte-se: o que há nessa conquista que desperta em mim a necessidade de atacar? O que esse desconforto revela sobre meus desejos não assumidos? Essa reflexão transforma a crítica em ferramenta de autoconhecimento. Você deixa de usar a armadura e começa a olhar para a ferida. E só olhando para a ferida é que pode começar a curá-la. O mais revelador é perceber que a crítica invejosa não fala nada sobre quem é criticado, mas tudo sobre quem critica, porque o outro continuará sendo quem é, continuará vivendo sua conquista. Mas você, ao se prender à crítica, continuará preso ao ressentimento.
A crítica não muda o mundo do outro, apenas aprisiona o seu. E a pergunta que fica é: até quando você vai usar essa armadura? Até quando vai preferir a ilusão de superioridade em vez da coragem de reconhecer a inveja que habita dentro de você? A armadura da crítica pode parecer proteção, mas é apenas um peso que te impede de avançar. Quando você escolhe largá-la, descobre que não precisa diminuir ninguém para crescer. Pelo contrário, pode se inspirar no brilho alheio para alimentar o seu próprio. Essa é a transformação real. Trocar a defesa pela admiração, a crítica pelo aprendizado, a inveja pela ação. Então eu te pergunto: da próxima vez que sentir vontade de criticar, você terá coragem de olhar para dentro e reconhecer que talvez seja apenas a sua inveja pedindo para ser ouvida? Tópico 6. O espelho da admiração. A admiração nem sempre é o que parece. Muitas vezes, quando sentimos respeito ou fascínio por alguém, há algo mais escondido por trás desse sentimento. Existe um espelho invisível que reflete não apenas a excelência do outro, mas também nossas próprias carências, desejos reprimidos e ambições não realizadas. Carl Jung nos ensinou que a sombra se manifesta de formas sutis, e a admiração pode ser uma delas. Quando admiramos, estamos muitas vezes confrontando o que não ousamos ser, o que não temos coragem de alcançar, o que preferimos ignorar em nós mesmos. É nesse ponto que a inveja silenciosa se mistura à admiração, transformando o que deveria ser inspiração em tensão interior. Quando alguém brilha em um campo que desejamos explorar, a primeira reação do inconsciente pode não ser apenas reconhecimento, mas incômodo silencioso. A admiração, nesse caso, funciona como um espelho que nos obriga a encarar nossas limitações. Cada gesto, cada conquista do outro, reflete algo que queremos e ainda não conquistamos. É uma experiência quase paradoxal. Admiramos, mas sentimos uma pontada de frustração, porque o que vemos nos lembra do que ainda falta em nós. A inveja, nesse sentido, não está em atacar, nem em criticar, mas em sentir desconforto com a perfeição ou o sucesso que o outro demonstra. Esse espelho da admiração é perigoso porque nos ilude. Achamos que estamos apenas olhando para alguém excepcional, mas na realidade, estamos nos confrontando com a nossa própria sombra. O outro não é responsável pelo desconforto que sentimos. Ele é apenas o reflexo. O incômodo surge quando não conseguimos separar a realidade alheia do julgamento que fazemos sobre nós mesmos. Cada vitória do outro torna-se uma comparação silenciosa, um lembrete do que não alcançamos, do que negligenciamos, do que rejeitamos em nossa própria vida. É nesse ponto que o autoconhecimento se torna essencial. Reconhecer que a admiração pode carregar inveja é aceitar que nossos desejos reprimidos estão ativos, que nossos objetivos não assumidos gritam silenciosamente e que nossas limitações internas nos desafiam. Jung diria que o inconsciente usa o outro como professor, mas o ensinamento só é absorvido quando temos coragem de olhar para a própria sombra. Admirar sem ressentimento exige humildade, consciência e coragem. Exige reconhecer que o sucesso do outro não diminui o nosso, mas revela caminhos que ainda podemos trilhar. O espelho da admiração também nos ensina sobre autenticidade. Quando sentimos desconforto diante do brilho do outro, temos duas opções: negar e criticar, ou olhar para dentro e aprender. Cada escolha determina se transformamos a inveja em força ou deixamos que ela se torne veneno silencioso. A verdadeira transformação ocorre quando conseguimos sentir admiração genuína, sem comparações, sem ressentimento, apenas reconhecimento. Esse reconhecimento não é apenas do outro, mas de nós mesmos, porque revela a capacidade de aspirar, de sonhar e de agir em direção ao que desejamos. É impressionante perceber como a admiração pode ser a chave para liberar nossa própria energia criativa. Cada gesto admirado, cada talento reconhecido, é uma oportunidade de despertar algo que estava adormecido dentro de nós.
Mas isso só acontece quando admitimos que a pontada de desconforto é, na verdade, a voz da inveja nos mostrando onde existe desejo não assumido. O espelho da admiração nos obriga a confrontar nossos medos, nossas limitações e nossa relutância em agir. Ele nos desafia a transformar a frustração em motivação, a dor em direção, a inveja em propósito. O que muitos não percebem é que ignorar essa dinâmica é perder uma oportunidade única de crescimento. A inveja escondida na admiração nos prende ao silêncio, ao ressentimento, à procrastinação. Mas quando olhamos para ela de frente, o reflexo se transforma. Aquele talento ou conquista do outro deixa de ser ameaça e passa a ser farol. E a pergunta que Jung nos força a responder é clara: até que ponto você permite que a inveja silenciosa tolha a admiração genuína e, consequentemente, a sua própria evolução? Portanto, da próxima vez que se sentir fascinado ou impressionado por alguém, observe atentamente. Pergunte-se: essa admiração é pura ou existe uma sombra de inveja refletida em mim? Entender essa dinâmica é transformar o espelho em aliado, em ferramenta de autoconhecimento, em guia que aponta para o que você ainda pode realizar. Porque a verdadeira libertação não vem de diminuir o outro, mas de reconhecer que ele está mostrando o caminho que você ainda não percorreu. E então eu te pergunto: você está disposto a olhar no espelho da admiração e enxergar a sua própria sombra sem medo? Tópico 7. A procrastinação silenciosa. A procrastinação nem sempre é óbvia. Ela não surge apenas como atraso, desorganização ou falta de planejamento. Existe uma forma mais sutil, silenciosa, que poucos percebem: a procrastinação movida pela inveja. Você já se perguntou por que às vezes evita agir exatamente naquilo que deseja, mesmo sabendo que isso seria bom para você? Não é preguiça, não é simples falta de tempo. É um mecanismo do inconsciente que atua para proteger o ego do confronto com o sucesso alheio. Carl Jung afirmava que aquilo que negamos em nós mesmos nos domina, e a procrastinação silenciosa é a prova de que a inveja pode paralisar nossas decisões antes mesmo que percebamos. Quando você vê alguém avançando, conquistando metas que você também almeja, algo dentro de você reage de forma inesperada. Surge um desconforto quase imperceptível, e sem perceber, você adia suas próprias ações. O inconsciente cria barreiras sutis, distrações, justificativas, preocupações secundárias, tarefas que parecem urgentes, mas que apenas servem para manter você afastado do que realmente importa. É como se cada passo do outro em direção ao sucesso acendesse uma luz que expõe a sua própria hesitação. E a sombra, que não quer ser vista, reage criando obstáculos internos. A procrastinação silenciosa é perigosa porque se disfarça de racionalidade. Você acredita que está escolhendo com cuidado, que precisa se preparar mais, que o momento não é adequado. Mas, na verdade, cada justificativa é um véu que encobre a inveja. O sucesso do outro provoca um medo silencioso, medo de falhar, medo de não estar à altura, medo de confrontar suas próprias limitações. E para evitar esse confronto, o inconsciente opta pela suspensão das ações. Cada dia que passa sem que você avance é uma prova de que a inveja não apenas habita, mas governa em silêncio. O mais cruel é que essa procrastinação cria uma ilusão de proteção. Você se sente seguro ao adiar, convencido de que ainda pode agir depois, que não perdeu nada. Mas o que você perde é mais do que tempo. Perde oportunidades, perde confiança, perde o ritmo que poderia gerar crescimento real. Jung enfatizava que os desejos reprimidos não desaparecem, eles apenas se acumulam, gerando tensão interna. Cada procrastinação silenciosa é um acúmulo de energia negativa, um lembrete constante de que você está permitindo que a sombra decida por você. É fascinante como a psicologia profunda revela a origem desses bloqueios. O que parece resistência ou falta de motivação é, muitas vezes, a projeção da inveja sobre si mesmo.
O que o outro alcançou desperta em você uma consciência incômoda sobre suas próprias metas não realizadas. Cada ação que você evita é uma tentativa inconsciente de negar que o outro avançou, de proteger a própria autoestima do confronto com o que ainda não fez. Essa sabotagem interna funciona de maneira silenciosa, mas tem efeito devastador. Impede que você transforme desejo em realização, intenção em ação, potencial em resultado. Reconhecer a procrastinação silenciosa é, portanto, essencial. Não se trata apenas de disciplina externa, mas de consciência interna. Você precisa identificar quando está adiando suas próprias conquistas, não por necessidade real, mas por medo do sucesso alheio e pelo incômodo da comparação. Quando consegue perceber isso, a procrastinação deixa de ser um obstáculo invisível e se transforma em um mapa que mostra onde a inveja se manifesta, quais desejos estão reprimidos e quais ações você precisa finalmente assumir. O caminho para romper esse ciclo exige coragem. Coragem para admitir que o tempo perdido não é fruto de preguiça ou azar, mas de um conflito interno silencioso. Coragem para olhar para o sucesso do outro sem ressentimento e usar essa observação como combustível. E coragem, acima de tudo, para agir, mesmo quando a sombra interna tenta empurrar para a estagnação. Jung diria que cada passo consciente é uma vitória sobre a sombra. Cada ação tomada apesar do incômodo é um passo em direção à liberdade interior. O que a procrastinação silenciosa revela é claro. A inveja não se limita a criticar ou desejar o que não se tem. Ela também paralisa. Ela cria barreiras invisíveis, que só podem ser vencidas quando olhamos para dentro e admitimos a verdade. A pergunta que fica é: quantas oportunidades você já deixou passar por permitir que a inveja silenciosa ditasse suas escolhas? Quantas vezes você poderia ter avançado, mas preferiu adiar por medo do reflexo do outro? E então eu te pergunto, será que você está pronto para quebrar esse ciclo, encarar a sombra e transformar a procrastinação em ação real e consciente? Tópico 8. A falsa humildade. A humildade é um valor que admiramos, mas nem sempre ela é genuína. Existe uma forma de humildade que é, na verdade, disfarce da inveja. É a falsa humildade, aquela que se apresenta como modéstia, como recuo nobre diante de conquistas alheias, mas que esconde algo muito mais profundo: o desejo não assumido, o medo de se comparar e a necessidade de não expor a própria insegurança. Carl Jung diria que essa é a manifestação da sombra. Aquilo que negamos em nós mesmos aparece em disfarces que nos parecem virtuosos, mas que funcionam como proteção. A falsa humildade não nos liberta. Ela nos aprisiona, mantendo distante o confronto com o que realmente desejamos. Imagine alguém dizendo que não precisa de nada, ou que não se importa com determinada conquista. À primeira vista, soa admirável. Parece desapego, parece maturidade, parece equilíbrio emocional. Mas se você observar mais atentamente, verá que existe uma tensão interna, uma inquietação silenciosa que contradiz as palavras. A falsa humildade é sempre acompanhada de um incômodo oculto, porque no fundo, o que se quer é exatamente aquilo que se finge não desejar. É a inveja travestida de virtude, uma forma sofisticada de negar o próprio desejo enquanto observa o sucesso alheio. O efeito dessa armadura é sutil, mas profundo. Quem pratica a falsa humildade não ataca, não critica, não se compara abertamente, mas se mantém distante, inerte, como se dissesse a si mesmo: se eu não me envolver, não vou sentir dor. É uma forma de autopreservação que, no entanto, retarda o crescimento pessoal. Ao negar o desejo, ao fingir desapego, você bloqueia a própria motivação. Cada conquista alheia se transforma em um lembrete silencioso daquilo que você ainda não assumiu. E cada recuo disfarçado de modéstia fortalece a sombra que governa suas decisões. A falsa humildade também revela uma relação complexa com o reconhecimento. Aqueles que a praticam evitam aplausos, elogios ou exposição. Mas essa escolha não é sempre natural. Muitas vezes é estratégica.
O inconsciente prefere que o sucesso do outro seja visto sem provocar comparação direta, evitando o confronto com os próprios limites. Jung afirmava que a projeção da sombra não é apenas sobre desejos reprimidos, mas sobre a percepção de ameaça à autoestima. Quando fingimos não nos importar, na verdade estamos protegendo o ego do impacto de enxergar o que ainda não conquistamos. O perigo da falsa humildade é que ela cria ilusões. Aqueles ao redor podem acreditar que você realmente não se importa, mas o que se esconde por trás é uma inquietação silenciosa, uma inveja disfarçada que corrói a motivação, altera percepções e mantém você preso a um estado de imobilidade emocional. É como viver à sombra da própria vida, onde o outro avança, conquista e brilha, enquanto você permanece aparentemente sereno, mas internamente inquieto. Reconhecer essa dinâmica exige coragem brutal. É preciso admitir que muitas vezes o recuo que chamamos de humildade não é virtude, mas defesa, que o desapego que proclamamos não é natural, mas sim uma estratégia para não confrontar a própria sombra. Jung nos ensina que o reconhecimento da sombra é o primeiro passo para a integração. Só quando admitimos que o que parece virtude pode ser máscara, podemos transformar o sentimento negativo em ferramenta de autoconhecimento. A falsa humildade, então, deixa de ser prisão e se torna ponte para entender nossos desejos não assumidos e confrontar os medos que nos paralisam. É impressionante perceber como a inveja silenciosa se manifesta por meio de comportamentos que, à primeira vista, parecem nobres. Fingir desapego é, na essência, admitir para si mesmo que há algo que você deseja, mas teme ou não ousa buscar. O espelho da falsa humildade mostra exatamente onde existe desejo reprimido, medos não enfrentados e potencial não explorado. Jung nos lembraria que a sombra não deve ser negada, mas compreendida e transformada. A grande lição aqui é simples, mas profunda. A humildade genuína se manifesta sem necessidade de disfarces. Ela permite que o outro brilhe sem que isso diminua o nosso próprio valor. Já a falsa humildade mantém o brilho do outro distante, mas também mantém você distante de si mesmo. Ao reconhecer esse padrão, você pode começar a agir com autenticidade, a assumir seus desejos e a usar a consciência da inveja como motor de crescimento. E então eu te pergunto, você consegue perceber quando o seu desapego é real ou quando ele é apenas a sombra da inveja mascarada de humildade? A dor que sentimos quando alguém recebe reconhecimento que desejamos é mais profunda do que imaginamos. Ela não surge apenas da comparação óbvia ou do ressentimento visível. É um tipo de dor silenciosa, quase imperceptível, que se infiltra nos pensamentos, nas pequenas reflexões do dia a dia e nos momentos em que estamos sozinhos com nossas próprias ambições. Carl Jung nos ensinaria que essa dor não é sobre o outro. Ela é sobre nós. É um reflexo daquilo que não assumimos em nossa própria vida, daquilo que desejamos e ainda não conquistamos, e da percepção de que, por algum motivo, estamos atrasados ou insuficientes. Quando alguém é aplaudido, reconhecido ou celebrado, existe em nós um impulso quase automático de medir nosso próprio valor à régua do outro. Essa comparação silenciosa, quando misturada à inveja, cria um desconforto profundo. Não se trata apenas de desejar a conquista alheia, mas de sentir que, de alguma forma, o espaço que deveria ser nosso foi ocupado por outro. O reconhecimento do outro se torna uma ferida invisível, porque nos força a confrontar a distância entre nossos desejos e nossa realidade atual. É uma experiência que incomoda, mesmo que tentemos ignorar, racionalizar ou disfarçar com modéstia ou desdém. A dor pelo reconhecimento alheio é, portanto, uma manifestação da sombra. Jung nos alertaria que aquilo que negamos em nós mesmos se projeta no mundo externo. Cada elogio recebido por outra pessoa é interpretado não apenas como sucesso dela, mas como lembrança silenciosa do que não realizamos. Essa dor é particularmente traiçoeira porque se mistura com a consciência, fazendo-nos acreditar que o problema está no outro, que ele teve mais sorte, mais oportunidade, mais talento, mas na verdade o problema está dentro. A dor existe porque ainda não assumimos nossos próprios desejos,
porque ainda não nos movemos em direção àquilo que realmente importa para nós. É impressionante como esse sinal pode nos dominar sem que percebamos. Podemos trabalhar, produzir, conquistar pequenas vitórias e ainda assim sentir a pontada silenciosa ao ouvir que alguém foi reconhecido de maneira mais ampla. Essa dor é o eco do que reprimimos. É a lembrança constante de que nossos esforços, por mais significativos que sejam, ainda não atingiram o espaço que nossa ambição silenciosa acredita merecer. Jung chamaria isso de oportunidade de crescimento. A dor é sinal de que há algo a ser integrado, algo a ser assumido, algo que precisa emergir do inconsciente para a consciência. O perigo é que, se ignorada, essa dor se transforma em ressentimento, sabotagem e amargura. Podemos começar a diminuir as conquistas dos outros, justificar internamente que o reconhecimento não é merecido, ou até nos afastar das pessoas que nos despertam esse incômodo. Essa é a face destrutiva da inveja. Enquanto tentamos proteger o ego do desconforto, perdemos energia emocional, motivação e clareza. A dor deixa de ser alerta e se torna prisão. O caminho, segundo Jung, é aceitar a dor como reflexo de nossos desejos ocultos. Cada reconhecimento alheio que nos incomoda é um mapa do que ainda não ousamos alcançar. Ao invés de nos abater, podemos transformar a dor em direção, o desconforto em impulso. Perceber que sentimos essa dor é reconhecer que estamos vivos, que ainda temos sonhos, ambições e capacidades não exploradas. É uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento, se encarada com coragem. Essa dor silenciosa também ensina sobre responsabilidade pessoal. Não podemos controlar quem recebe reconhecimento, nem a frequência com que isso acontece. Mas podemos controlar nossa reação. Podemos escolher sentir inveja passiva, alimentar ressentimento, ou transformar o desconforto em ação concreta. Jung nos lembraria que o inconsciente só deixa de governar quando somos capazes de iluminar essas emoções com a consciência. Reconhecer a dor pelo reconhecimento alheio é iluminar um aspecto oculto de si mesmo. É aceitar que a inveja pode existir sem ser destrutiva. É transformar o que incomoda em combustível para evoluir. Portanto, a pergunta que fica é essencial. Quantas vezes você já sentiu esse aperto silencioso, essa pontada de frustração diante do sucesso do outro, e permitiu que ela definisse sua energia e suas escolhas? Quantas vezes a dor do reconhecimento alheio não foi apenas reflexo do seu próprio potencial não assumido? Jung nos convida a olhar para dentro, a integrar essa sombra e a perceber que o reconhecimento do outro pode ser o espelho que mostra o caminho para nosso próprio sucesso. E então eu te pergunto, será que você está pronto para transformar a dor pelo reconhecimento alheio em consciência, ação e autoconhecimento, deixando de ser vítima da inveja e passando a aprender com ela?